Voltamos para falar agora de um assunto que tem tirado a paz, que tem feito muitas pessoas até mesmo tirar a sua própria vida. Depressão. Se você tem depressão, fale. Não se cale com a psicóloga Gisele Carla. Psicóloga Gisele Carla. Antes, tem um recado para você. Oi, gente, eu quero falar para você hoje de um lugar muito especial, um lugar que vai te deixar mais linda e muito mais incrível do que o que você já é. Silvana Rodrigues, Salão de Buté. Lá tem tudo para deixar você muito mais bonita. Tem unha, cabelo, maquiagem. E essa maquiagem que eu estou usando hoje, ó, foi a Silvana que fez. Então você quer ficar mais linda, mais bela? Silvana Rodrigues, Salão de Buté. O cabelo também foi produzido por ela. Hoje eu estou maravilhosa pelas mãos da Silvana. Então eu quero convidar você. Quer ficar mais bonita? Quer realçar a sua beleza? Silvana Rodrigues, Salão de Buté. Muito bem, olha só, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um assunto que está tirando a paz de muita gente, que é sobre depressão. E nós trouxemos hoje aqui a psicóloga Gisele Carla e ela vai tirar algumas dúvidas, porque dentro do nosso tempo não dá para falar tudo. Tem muita gente tirando a sua própria vida, tem muita gente se automutilando, tem muita gente sofrendo com essa enfermidade chamada depressão. Doutora, que ajuda a curar as pessoas, né? Doutora Gisele, muito obrigado por ter vindo. Eu já que queremos te agradeço. agradecer. Seja bem-vinda ao nosso programa. Aí eu queria, já que a senhora falasse para nós, o que é depressão? Então, Bruno, a depressão, ela é uma doença. A depressão não é uma fraqueza, né? Porque muitas pessoas pensam assim, depressão é uma fraqueza, é falta de Deus, mas não, a gente tem que entender a depressão como sendo uma doença. Ela é classificada como um transtorno de humor. Então, nós temos duas classificações de transtorno de humor, que é a depressão unipolar, essa que a gente vai falar hoje um pouquinho, e a bipolaridade, né? Que é a euforia, a alegria extrema com episódios de depressão, né? Então, ela oscila entre depressão e euforia. A depressão, né, então, ela é caracterizada como uma extrema angústia, né, tristeza, né, humor abatido. Mas, antes de falar, né, sobre depressão e dos sintomas, eu gostaria, assim, de diferenciar depressão de tristeza, porque muitas das vezes as pessoas confundem a tristeza como sendo, né, o sintoma maior da depressão. A tristeza é um sentimento comum, né, que todos nós temos, todo mundo já se sentiu triste, né? A gente fica triste quando a gente perde o emprego, quando a gente perde um ente querido, quando passa alguma situação difícil na vida, né, não passou no concurso, é normal a gente sentir tristeza e é até saudável, porque a gente aprende com isso, né? Então, a gente tem que ficar atento, Bruno, quanto à temporalidade, quanto ao tempo. É normal a gente ficar triste num período até de 6 meses. Passou disso, a gente tem que ficar alerta, porque isso pode ser uma depressão. Porque a depressão, ela vai muito além de uma mera tristeza, né? Então, a tristeza é um sentimento, a depressão, ela é uma doença. E a tristeza é temporária. É tá temporária, triste hoje. a gente está triste hoje, tem um período de tristeza, mas a gente consegue sobressair, a gente consegue voltar à nossa vida normal, trabalhar, né, fazer as coisas que a gente fazia anteriormente, a gente volta na nossa rotina. Na depressão, não. Então, assim, a pessoa, ela tende a ficar mais desanimada mesmo, entrar num quadro. Alguma dor interna? Então, a gente vai falar mais dos sintomas. Os sintomas, né? A segunda pergunta que eu queria que a senhora esclarecesse para nós é: o que pode ocasionar a depressão? Então, são vários fatores. Tanto fatores genéticos, né, ou ambientais, hormonais, né? Então, genética. Se na sua família há alguém que tem um quadro psiquiátrico de depressão, a probabilidade de você vir a desenvolver a depressão é muito maior. Não estou dizendo que, se há alguém com depressão, você vai ter. Eu estou dizendo que as chances são maiores de você desenvolver.
Fatores ambientais. O estresse, né? Correria do dia a dia. Correria do dia a dia são N fatores, né? Correria do dia a dia, às vezes um trauma de algum evento que sofreu na vida e a pessoa não consegue lidar com Independente isso. de idade. A depressão, independente de idade. Então, a Nesse depressão, caso dos traumas. Os traumas independente de idade. independente Criança, de idade. adolescente, adulto. Criança, adolescente, adulto, idoso, todas as faixas etárias, é sujeito, sim, Dependendo à do depressão. dependendo do trauma, pode surgir a depressão. Sim, exatamente. Então, assim, a pessoa, muitas das vezes, a criança passou por um período muito difícil de violência, né, de negligência dos pais. E aí ela cresce, passa a fase adulta, entra na fase adulta, mas ela não conseguiu resolver aquele conflito. Então, ela tem autoestima muito baixa, ela não consegue desenvolver, então, aquele sentimento de inferioridade. Então, na vida adulta, ela tende a desenvolver um quadro depressivo, né? Mas não só criança, adultos também. Alguém que passa por um estresse muito grande, uma perda de um ente querido, de um pai, de um filho, e às vezes a pessoa não consegue sobressair, ela não consegue lidar com aquele sentimento, né, com aquela perda, e ela acaba entrando no quadro depressivo. Sim, doutora, os principais sintomas da depressão? Então, os sintomas da depressão, eles podem ser físicos, emocionais, comportamentais e cognitivos, né? Então, sentimento de tristeza, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa é um sintoma bastante presente na depressão. Perda de peso ou aumento de peso, a insônia, né, que a pessoa não consegue dormir durante a noite toda, então ela acorda assustada, dores no corpo, dor de cabeça. A hipersonia também, que é aquela pessoa que dorme demais, mas já acorda no outro dia muito cansada, então ela não descansa. Mesmo sem o uso de medicamento? Ou com o uso de medicamento? Aí, quando ela está com medicamento, aí ela dá uma melhorada nos sintomas. Então, aí é o tratamento, né? Tanto psiquiátrico quanto psicológico. Então, assim, aí tem vários sintomas. Um dos mais chamativos desses sintomas é o de culpa, o sentimento de culpa? Seria esse, não? Não necessariamente, né? Porque, como eu disse, a pessoa ela tem autoestima muito baixa, né? Então, ela tem aquele desvalor da vida, então ela se sente inferior, e aí ela não consegue sobressair. Então, ela culpa ela mesma por estar naquele estado e, muitas das vezes, atribui culpa a outras pessoas também, né? Os exames, eu queria saber sobre os exames que podem detectar a depressão. Tem alguns exames específicos? Essa é uma pergunta importante. O diagnóstico da depressão, ela é clínico. Então, ela é feita por um médico psiquiatra, né? Então, ali ele vai avaliar os sintomas. Existem alguns exames hormonais, mas é só para ajudar no diagnóstico. Não necessariamente existe o exame para detectar a depressão. Então, o exame é clínico, através de entrevista, avaliar a família, né? Certo. Então, doutora, muitas das vezes nós achamos que a depressão ela só chega em adultos ou adolescentes, por conta da fase que está passando ali na vida, e às vezes pessoas de, vamos dizer assim, de classe média baixa, né? Classe social baixa. Sim. Nós temos, por exemplo, o exemplo aí do Whindersson Nunes, né? Que declarou há pouco tempo que estava com depressão. Então, o Whindersson Nunes é uma pessoa famosa, ele trabalha com humor, né? E ele declarou no Twitter dele que estava com depressão. Então, Bruno, a depressão, ela não tem classe social, não tem idade, ela pode acometer qualquer pessoa, tanto criança, adulto, classe social, idoso, pobre, rico, além todos. Do Nilmar, além do Whindersson, também tem um jogador, Nilmar também, né? Jogou na seleção, Corinthians, Internacional, também parou de jogar futebol justamente por conta
da depressão. Exatamente. Então, a gente tem que entender que depressão ela é uma doença. Então, a gente adoece por inúmeras outras coisas. Porque Diabetes, o corpo, a tudo. carne... Exatamente. E o famoso também está sujeito, qualquer um. Além do famoso, uma coisa que tem muito dentro das igrejas hoje também, já tinha, né? Já existia isso dentro das igrejas. E hoje quebrou um protocolo, quebrou algo que as pessoas não tinham antes, que era evangélicos procurando a ajuda de psicólogos, né? Hoje tem mais evangélicos procurando a ajuda de psicólogos. Recentemente também, acho que até temos imagem aí, dessa pastora que tirou a própria vida, né? Chega até o suicídio. A depressão, Sim. Tem um estágio da depressão que pode levar a pessoa ao Sim, suicídio. porque ela tem o estágio leve, moderado e grave, né? Para você ver, uma pessoa deve falar, mas é pastor, é crente, e fez isso. Gente, por isso que a gente tem que entender, depressão é uma doença, todo mundo adoece, inclusive. Então, depressão não é a ausência, a falta de Deus, não é isso. Depressão é uma doença, uma enfermidade da alma. Da alma, e precisa, né? precisa ser curada, né? Exatamente. O tempo não nos permite falar muito mais sobre a depressão, né? Creio que nós traremos a senhora aqui novamente para estar abrangendo mais, falando um pouco mais Sim. sobre esse tema, mas a nossa iniciativa aqui, o nosso pensamento aqui é conscientizar as pessoas. Que muitas das vezes nós temos um amigo, um ente querido, Exatamente. uma pessoa, um vizinho que tem esses sintomas, que tem essa enfermidade, e aí ninguém toma consciência disso, né? Se você sabe, se você sofre, se você tem depressão, fale e não se cale. Doutora, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Não, isso aí que você trouxe é muito importante. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento, saber conhecer, porque muitas das vezes, quando a pessoa ela está num estágio de depressão grave, ela não consegue por si só procurar ajuda. Então, muitas das vezes, a gente conhecendo, a gente pode estar lá oferecendo ajuda para essa pessoa, passando informação para ela, acolhendo ela e para ela buscar ajuda. Muitas das vezes, você até pode acompanhá-la nesse processo, né? Porque realmente ela não você tem que está força. precisando de ajuda, você que precisa de ajuda, aonde encontrar a Gisele? Então, eu atendo lá na Clínica Eide Reis e também atendo no Instituto IDHC, com a Simone Ribeiro, na Galeria Visage. Instagram, Facebook? Tenho Instagram, Facebook. Quer deixar telefone? Meu telefone é 99844-6646. Como é que as pessoas conseguem encontrar a senhora no Instagram? É Gisele Carla Psi. Aí tá lá. Clica já, lá, vai seguir, vai ficar. Exatamente. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. A partir de agora você vai ver uma matéria. Nós vamos agora assistir uma matéria sobre o asfalto, ou a falta do asfalto de Formosa. A prefeitura entrou em contato conosco e eles estão aí numa ação que não é só de tapa-buracos, é ação para salvar Formosa. Então fica ligado que no próximo bloco nós vamos falar sobre o asfalto de Formosa. Formosa TV, Forap TV é Formosa pra cima.